Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. São Paulo foi a primeira cidade do estado a oferecer de graça o serviço de ecoterapia, terapia com cavalos, na rede pública de saúde. Conquista do nosso entrevistado de hoje. Nordestino, líder comunitário metalúrgico, que foi eleito vereador e daqui, direto para Brasília. Hoje é deputado federal. E o que será que ele levou dos 4 mandatos que teve aqui neste plenário? Olha, teve muito trabalho pela acessibilidade e pelo incentivo da cultura nas nossas periferias. Teve CPI quente, como a que investigou as fraudes no Teatro Municipal. Líder da bancada do PT durante a gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, na situação, e do ex-prefeito João Dória, na oposição, Alfredo Cavalcante, o Alfredinho, foi vereador de 2009 a 2023. Muito obrigada pela presença do senhor, que grande honra. Eu que agradeço estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouco aqui dessa casa tão importante para o Brasil. Olha, já chamei ele de vereador várias vezes, gente, mas tem que chamar de deputado agora. Vereador, sempre vereador. Sempre vereador. Não, e eu estava fazendo a pesquisa do senhor, né? Daí eu li Alfredo Alves Cavalcante. Eu pensei, será que alguém conhece ele por Alfredo Alves Cavalcante lá na Zona Sul? É só Alfredinho, né? Quando fala Alfredo, o pessoal já não sabe quem é. Parece uma bronca, né, parece deputada? que é outro Alfredo. Conta pra gente, só pra gente começar o nosso programa, como é que foi essa chegada do senhor aqui, diante dessa origem que o senhor tem, né, de movimento popular por moradia, de movimento social, como metalúrgico também? Olha, veja, eu cheguei em São Paulo em 1979, tinha 19 anos, 18 para 19 anos. E vinha aquela coisa do nordestino de vir para São Paulo em busca de melhores oportunidades. Cidade boa, cidade grande, de progresso. A gente veio nessa de melhores oportunidades e aí ingressamos na categoria metalúrgica. Era um período que estávamos no final da ditadura, movimentos pelas diretas, e eu já me entrosei nesse movimento como metalúrgico, num período de greves também, né? E ali tinha movimentos pelas diretas e o nascimento do PT e da CUT. E na greve... Você já estava ali em tudo isso. Mas quando eu cheguei eu não entendia nada, não sabia de nada, mas o movimento com as greves fez com que eu me interessasse pela luta sindical. E em seguida a gente entra ali no início da fundação do PT, e depois a fundação da CUT, e a partir daí a gente passa a militar tanto no movimento sindical, no caso aqui, como também no Partido dos Trabalhadores. E eu tinha uma característica diferente, por morar em bairro que tinha necessidade de muita infraestrutura, a gente somava a luta sindical com a luta também do movimento popular, por moradia, por infraestrutura do bairro. E a partir daí foi que surgiu a ideia. A princípio a gente não achava que ia ser vereador aqui, né? Ah, é? Não achava, não tinha não acreditava? Como assim? Que não tinha aquela intenção, não tinha aquela intenção de ser vereador. Não era um sonho, assim? Não era. O sonho da gente era a luta para melhorar a vida das pessoas. E aí dessa luta toda de chão de fábrica para a luta na política, como é que foi? Porque um pouco antes do senhor chegar aqui, o senhor participou ativamente da campanha da Marta, né? Sim. Aí assim, quando foi em 2002, a Marta foi eleita, eu estava lá em São Bernardo como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, trabalhando lá, morava aqui, eu trabalhava na Ford. E aí veio a ideia de eu vir para São Paulo, já morava em São Paulo, mas assumi o cargo de chefe de gabinete da subprefeitura Capela do Socorro. A partir dali, em 2002, 2003, um grupo de militantes, do qual participou o próprio Jason, que é vereador aqui, que era moleque, 15 anos, nem votava ainda. Aliás, votou para mim quando fez 16, quando eu disputei a eleição ele já tinha 16, mas ali ele não tinha nem 16 anos ainda. E achava que eu deveria sair candidato a vereador por os compromissos que eu tinha com a luta, por a história que eu tinha feito e tal. No primeiro momento eu fiquei assim meio, sabe, preocupado, será? E saí candidato a vereador. E era uma eleição difícil que, na verdade, eu tinha pouca chance de ser eleito, pelas condições da campanha.
Mas, no entanto, a gente surpreendeu e tivemos 25 mil votos, que aí fiquei suplente, como você fala aqui para mim agora há pouco, você estava falando. Que foi nessa eleição de 2004. Que eu assumi um período curto aqui. E depois aí vieram as eleições seguintes, 4 vezes eleito. Aí em 2008 o senhor foi eleito e aí não parou mais. Aí já chegou aqui em 2009, né? Com 49 anos, essa bagagem aí toda de experiência social. E aí, não sei se o senhor lembra, né, o primeiro projeto que o senhor começou a batalhar aqui foi um projeto que me chamou muita atenção, que foi a questão da acessibilidade. Foi um tema que depois o senhor não abandonou mais, né, que foi o que exigia que os banheiros químicos de eventos fossem adaptados para deficientes, que logo virou lei. Esses projetos, geralmente, eles acontecem provocados pelas pessoas. Então, eu tive umas reuniões e conversas, encontros com pessoas com deficiência, várias delas, né? E a pessoa com deficiência, ela tem o direito de ter uma vida normal. E São Paulo, infelizmente, tem um pouco desumana nesse sentido, quando você olha para as calçadas, que você olha nos bairros, até na parte central, grande parte delas não tem acessibilidade para essas pessoas. E aí um amigo meu lá da Zona Sul, lá de Jardim Noronha, lembro, ele é deficiente, cadeirante. E aí ele é cantor de rapper. E aí ele dizia, por que você não apresentar um projeto para que todos os eventos públicos na cidade de São Paulo tenham banheiro químico adaptado para pessoa com deficiência? Eu achei que ele estava certo, a ideia legal, e aí apresentamos o projeto que virou lei. E hoje em todos os grandes espetáculos, grande, pequeno, médio, tem que ter um mínimo de banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Foi uma grande conquista do senhor e rapidinho, logo que o senhor chegou, assim. E aí o senhor estava trabalhando por esses projetos, trabalhando politicamente mesmo, nesse primeiro mandato. O senhor apresentou um projeto para conceder o título de cidadão paulistano para o Lula, né? Que foi entregue em 2012. Pois ali foi... O Lula tinha saído... Ele tinha descobrido o câncer, né, recente. Foi um acontecimento aqui, né? Você lembra que, se vocês recordaram as imagens, vocês lembram que ele está até sem cabelo ainda. Né? E aí eu propus isso para ele, eu digo, você não tem título de cidadão paulistano, é bom você ter, porque você fez história no estado, na capital, morou na capital. Aí ele autorizou que eu apresentasse e nós aprovamos. Aí eu lembro que esse plenário aqui ficou lotado, aqui embaixo, a parte de cima ficou lotado, algumas salas que foram disponibilizadas ficou lotado e ficou gente fora, né? E foi uma oportunidade de trazer o Haddad, já porque vocês estavam introduzindo o Haddad, que iria disputar ali a candidatura a prefeito, né? Foi um evento político importante aqui. Foi super importante. O Haddad veio aqui, ele estava ali se preparando para... Apresentaram ele, meio que apresentaram, assim, né? Ali foi uma noite marcante aqui para mim, para todos nós, deputado? Foi... de ver esse plenário lotado, entregar um título de cidadão paulistano para o Lula, o meu maior ídolo político, foi uma coisa impressionante. Aqui, eu tive um título também apresentado para uma pessoa muito importante, o Mário Sérgio Cortella, aqui também foi. Olha só, filósofo. Um título de cidadão paulistano para ele aqui também. Agora, antes da gente entrar nessa questão, o deputado do Haddad, que foi a questão que o senhor foi o líder, né, do PT, e claro, o senhor trabalhou bastante aqui, né, pelo governo, eu queria falar um pouquinho dessa relação com o prefeito da época desse primeiro mandato do senhor, que era o Gilberto Kassab. Como é que era essa relação aqui? O Kassab tinha uns episódios de aproximação com o PT, porque estava criando ali o partido dele, o PSD na época. Veja, ele tinha uma relação muito republicana com todos nós. Ele era o prefeito da cidade. Eu lembro que uma vez eu tive dificuldade com liberação de emendas. Eu estava ainda meio que novato, né? E aí tinha algumas dificuldades. Eu uma vez pedi audiência com ele, me recebeu na hora. Aí eu falei para ele, ô prefeito, sabe o que é? Minhas emendas não saem, não é liberada. Estão tudo preso. Ajuda aí, né? Aí ele chamou o secretário de Relações Institucionais da época e disse, a emenda deles não está saindo, por que não está liberando?
Dia seguinte liberou todas. Aí ele chegou, ó, hora que você precisar de mim... Ele ia muito no Tato, né? Eu estava lendo aqui no Gilmar Tato. Você pode vir aqui a hora que você quiser, as portas estão abertas para você. Então ele tinha uma relação republicana com todos nós. E a gente fazia oposição a ele. Ele entendia que a gente fazia oposição, mas compreendia que precisava ter uma boa relação com nós e sempre teve essa boa relação. E que avaliação que o senhor faz desse tipo de postura? Então, eu acho que todo governo tem que separar, tem que reconhecer o direito de oposição. Isso é sagrado, né? Mas tem que separar a questão política de outras questões. Por exemplo, quando se trata de um projeto de lei importante que um vereador, um deputado apresenta, se for importante para a cidade, para o país, não é porque ele é de oposição que o prefeito, o governador, o presidente não possa reconhecer e até sancionar. Ou qualquer outra questão importante para a cidade, que nem a cidade grande, que nem São Paulo, o próprio vereador reconhece que é bom para o povo, ele não tem problema nenhum votar favorável, mesmo sendo oposição. Então a oposição é um direito, tem que ser feita e o prefeito tem que reconhecer, o governador, o presidente, mas tem que separar as questões importantes para a população, que aí não é questão de oposição. Vou chamar então um intervalo e vamos falar no próximo bloco dessa gestão, que o senhor foi líder, da gestão do prefeito Haddad, de como foi o trabalho do senhor aqui, das leis importantes que o senhor conseguiu aprovar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Vossa Excelência Memória, não sai daí, até mais. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, que hoje tem a honra de entrevistar o deputado federal Alfredinho, que foi vereador por 4 mandatos aqui na Câmara Municipal de São Paulo. A gente vai começar a contar agora da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, que daí já era, né, a reeleição do senhor, o 2º mandato aqui. O senhor assumiu a liderança do PT, que tinha uma bancada enorme, né, de 11 vereadores, Haddad com maioria. O senhor começou muito animado com esse projeto da ecoterapia, né? O senhor deu uma entrevista para a Folha em 2013, falando assim: a minha prioridade é a aprovação do programa de ecoterapia e terapia assistida por animais na saúde pública para pessoas com necessidades especiais. E deu certo. Deu certo. Eu conversando com pessoas especialistas nesse campo aí, e eles me deram essa ideia: olha, o tratamento de pessoas com deficiência, com animais ajuda. Nós já temos algumas experiências em setor privado. Vamos fazer uma lei que permita que ao município que tem esse tratamento público. E aí fizemos a lei, ela foi aprovada e foi sancionada. Sancionada em 2013 mesmo. 2013 foi sancionada, né? E São Paulo se tornou a primeira cidade do estado a oferecer de graça esse serviço. Isso eu não sabia. Foi. Mas foi importante, eu fui a alguns centros, alguns trabalhos importantes e presenciei. Lá em Parelheiros mesmo eu fui num lugar lá, ali no Jaceguava, muito importante, né? Eu acho que tem que aperfeiçoar e aumentar, porque eu acho que ainda é pouco as oportunidades que são oferecidas para essas pessoas, né? Agora, deputado, 2013 foi aquele ano das manifestações gigantes, né, para o transporte, ano que mudou muita coisa na política, né, e na forma como as pessoas começaram a se envolver com a política também. O senhor chamava muita atenção para essa questão de transporte de assédio, como o senhor estava me falando no bloco anterior, mas dentro de vagão de trem, dentro de ônibus, o senhor chegou a pensar numa cota de assento para as mulheres no transporte público, de tanta reclamação que o senhor recebia disso, né? Sempre foi um assunto que preocupou o senhor? Sim, sempre me preocupou. E naquela época estava tendo muito caso nos trens, no metrô, nos ônibus. E aí veio essa ideia de apresentar esse projeto, mas eu percebi que parte das mulheres achava ruim. Ficar separado ali de repente. Especificamente. Tá.
Depois eu fui convencido, e aí a gente foi atrás, assim, mas tem que ter algumas outras alternativas. E a partir daí apareceu essa série de outros projetos de disque denúncia, e vários outros que estão aí hoje funcionando. Hoje, se a gente entrar, você que pega o metrô, você vai ver que tem lá um cartaz de um disque denúncia para proteger as mulheres de assédio. Mesma coisa nos ônibus, né? Então foi importante aquele período que mesmo o projeto ele não tendo prosseguido aqui na casa, mas ele chamou a atenção, a imprensa explorou muito e saiu então, essas outras alternativas. chamar atenção para esse tema. Chamando uma atenção. Mas acho que foi um momento importante nosso aqui nessa casa também. Um outro momento importante, que o assunto não tem nada a ver com esse, mas aproveitando, foi a questão do IPTU, né? Que o Haddad queria aprovar e que depois foi alvo de uma ação judicial, que o senhor, como líder aqui, teve bastante trabalho, né, de convencimento. Como é que foi isso? Nós aprovamos com 28 votos a favor. O limite máximo, né? 28 votos. E ali, a grande parte dos vereadores estavam muito preocupados, porque a imprensa estava fazendo, na época, um trabalho, uma exploração muito contrária. E muita gente cobrando os vereadores aqui, principalmente setores de classe média. E a gente dizendo, o IPTU progressivo, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, quem não tem nada não paga nada. Mas aí é o seguinte, quando você propõe algo que alguém que tem mais tem que pagar mais um pouco, o ser humano é assim, né? As pessoas começam a ficarem contra e procurarem se mobilizar. E teve uma certa mobilização aqui na Câmara, aqui na cidade. Eu lembro que a imprensa fez muita opinião contrária. E aí depois então vocês foram lutando contra isso, né? Aí depois teve aquela ação judicial. Aí judicializou. E terminou não prosseguindo. E é isso, mas eu continuo dizendo que acho que é importante ter lei como essa. O senhor faria alguma coisa diferente na questão do convencimento aqui? Talvez um debate maior com a sociedade. Naquela época não foi feito esse debate. É duro fazer um debate desse, mas eu acho que é importante fazer esse debate, né? Com a sociedade aqui na cidade. Se fosse para apresentar isso, abrir um debate com a sociedade e a partir dali tirar as conclusões, se é um projeto importante que deva prosseguir ou não, antes de chegar aqui na Câmara para poder ser votado, como foi votado aqui naquele momento. O governo veio, o governo articulou sua base, né? O senhor falava muito isso, os 11 do PT estão votando alinhados, quer dizer, a nossa parte a gente está fazendo, né? E assim, a base do PT não era só os 28, tinha um pouco mais ali, uns 35 até, sempre estava votando com o governo. Mas nesse projeto, é isso que eu falo, muitos ficaram com medo, na verdade, da pressão que estava sendo feita pela grande imprensa e por parte da população. Da pressão popular. Agora, deputado, conta pra gente por que o Haddad começou de repente, encontrar umas resistências aqui, né? A partir de 2014, a Folha começou a noticiar que a base rachou, que o Haddad começou a se desgastar aqui dentro. Segundo a Folha de São Paulo, foram pelo menos 8 situações que o governo teve derrota, né? Por que começou essa? Faltava diálogo? Então, até que tinha diálogo. O Haddad, ele tem uma postura diferente de muitos outros governantes. Ali acho que foi um aprendizado para ele. Eu até estou vendo ele agora lá em Brasília, como muito ministro. Diferente de quando era prefeito. Ele vai no Congresso e tem tido uma facilidade de dialogar. É tanto que o governo do presidente Lula lá, mesmo não tendo uma maioria fiel, tem aprovado projetos importantes e alguns do setor econômico, como o arcabouço fiscal. E ele contribuiu muito para isso, que ele foi lá, conversou com o presidente da Câmara, foi nas comissões, coisa que ele não gostava de fazer aqui na capital. Ele pouco conversava com os vereadores, deixava mais para o secretário, né? Então ali, isso, e o vereador gosta de ser mimado, né? Vamos ser sérios. Gosta de ser mimado, e o Haddad não tinha muito essa característica, né? E aí, a partir daí começou aqueles movimentos que foram feitos aí já na época ali contra o governo Dilma,
o movimento que você falou agora há pouco, dos estudantes que puxaram lá contra o aumento da passagem, que deu toda aquela confusão. E a intenção eleitoral dele é bem baixa. Começou, aí muitos vereadores que estavam aqui, era da base, começou a pular fora do barco, né? Aí, ele começou a vetar também muito projeto daqui, né? Muita lei. Isso. Eu acho que você vai falar talvez da CPI do Teatro Municipal, mas depois nós vamos... Vou entrar nessa CPI, porque o senhor teve um trabalho duro nessa CPI, exatamente, né? Que o senhor foi o relator, né, dessa CPI. Essa CPI estava investigando fraude na gestão do teatro e o senhor trabalhou ali nesse relatório. Eu até queria saber na hora o que aconteceu, né? Que o relatório votado acabou não sendo do senhor. Não, veja bem, o atual prefeito hoje, Ricardo Nunes, que era vereador aqui na época... do MDB. Ele já estava sendo um dissidente do governo e com Haddad. Tiveram um desentendimento lá, ele passou a ser assim, independente e fazer mais oposição do que, na verdade, ser independente. Uhum. E ali, véspera de eu apresentar o meu relatório, a gente tinha... Que o senhor tinha trabalhado para fazer. A gente tinha, acho que, um voto favorável para aprovar o meu relatório. O Ricardo, muito habilidoso, se movimentou na véspera e ele apresentou um relatório alternativo. Nesse relatório, ele, por conta da bronca que ele estava do Haddad, ele pedia a punição do Haddad e do maestro. Do maestro, como é que é o nome do maestro? Neschling. O Neschling, né? Neschling, Ele apresentou essa condenação para os dois, alegando que teve desvio, não sei o quê. Então, aí... a gente veio para a reunião da comissão, confiando que ia aprovar o meu relatório, só que o Ricardo Nunes conseguiu 2 votos a mais e aprovar o relatório dele. A única coisa que a gente conseguiu no final, ali ainda, foi tirar o Haddad do relatório do Ricardo Nunes, que ele também colocava, pedia também que o prefeito, colocou também o prefeito no seu relatório, que recomendava que o Ministério Público investigasse e punisse, né? E aí ficou só o maestro. Bom, o senhor tentou. Tentei. Tentou muito. Eu não dormi a noite anterior. Fiquei ligando para vereador aqui, estava ali... Bom, vamos falar agora um pouquinho dessas leis do senhor para a cultura. Vou ler, gente, quanta lei bacana que tem aqui de incentivo à cultura. A 16.496 de 2016 instituiu o Programa de Fomento à Cultura da Periferia. A 16.561 de 2016, a Casa de Cultura de Parelheiros instituiu. A 16.598, o Programa de Fomento ao Circo. Teve a 16.874, Programa Municipal de Incentivo às Comunidades do Samba. Teve a do Forró também. Nossa, aí o senhor arrasou nessa questão da cultura, né? Então, a gente decidiu trabalhar bastante com essa coisa do fomento, leis de fomento, até porque o orçamento da cultura é o menor, né? Da Secretaria de Cultura, ele é o menor. Mesmo sendo tão importante. Mesmo sendo tão importante. Eu digo, vamos fazer leis, porque a lei te dá um instrumento de você lutar. O orçamento todo ano aqui é aprovado, é discutido aqui na casa. Você vai para participar das plenárias do orçamento com a lei, que te dá o direito de garantir pelo menos algum mínimo de rubrica orçamentária para, a partir daí, fazer uma luta e forçar a secretaria, o secretário, cumprir. Né? E aí, a gente, como atua muito na periferia, nós, com os grupos de cultura periféricos, resolvemos fazer essa série de leis. Acho que tem uma lei que eu aprovei aqui, quando nós chegamos, havia ainda no governo anterior e depois no Kassab, muito problema com o pessoal, os artistas de rua. Aquele pessoal que faz as artes na rua, na Praça da Sé, lá no Praça Floriano Peixoto, na Zona Sul, e outras praças aí. Que eles estavam lá, aqueles que canta, ou que faz qualquer tipo de arte, e passa o chapéu, lembra? Que se vira, né? Que se vira, coitados. Não consegue fazer shows, não consegue apresentar sua arte em lugares que possa receber cachês, vai para a rua. E ali, eu lembro que Agnaldo Timóteo, que foi vereador aqui, o falecido Agnaldo Timóteo, teve uma época que ele ia vender os CD deles.
E ele foi até expulso da praça, porque na época o prefeito da época, antes do Kassab, quem que era mesmo? Era o Serra, era o Serra, era o Serra. Na época, não estava permitindo que os artistas de ruas ocupassem as praças. Aí eu apresentei uma lei e vários outros vereadores assinou. A lei que permite que os artistas de rua possam apresentar sua arte nas praças públicas, que não deve estar nessa relação, mas foi uma lei que a gente... mas foi ótimo o senhor lembrar, não estava mesmo, mas ó... Foi uma lei que a gente apresentou e vieram vários outros coautores junto comigo. Então essas eras foram muito importantes para o setor da cultura. Elas, inclusive, estão servindo de base para o Ministério da Cultura lá em Brasília. Olha só! Eu faço parte da Comissão de Cultura lá em Brasília e essas leis estão servindo de base. A ministra Margarete gostou de várias delas, né? E lá tem uma frente parlamentar, né? Que o senhor eu presido. Preside lá. De defesa, né, da arte e da cultura periférica. Muito legal isso. Deputado, a gente está chegando no finzinho do nosso programa e eu queria saber, assim, o que o senhor levou daqui? Lógico que são 4 mandatos, é muita coisa para a gente falar num programa só, muita lei importante, muita política que o senhor fez aqui importante, mas basicamente, daqui o senhor levou o que para Brasília, para te ajudar lá? Porque lá não é fácil, né? E eu aprendi muito aqui nessa casa, aprendi muito mesmo, e que eu levei para Brasília como aprendizado, porque aqui é parecido com lá, aqui, não muda muito aqui a Câmara aqui com lá. O que muda lá é que lá são 513, aqui são 55. Mas há discussões do dia a dia lá na casa, o regimento interno, é tudo parecido. É que lá você está discutindo o Brasil, né? Então eu tenho um orgulho danado de dizer que eu passei por aqui, porque não é fácil. Pouca gente chega aqui. Aqui é uma oportunidade para poucos. E não é fácil você, como nordestino, sair lá do interior do Piauí, com 18 para 19 anos, chegar aqui e virar vereador da maior cidade da América Latina. Uma eleição de um vereador aqui, ela é mais difícil até, muitas vezes, que de deputado. Porque a disputa é dura aqui nessa cidade. Então, eu me sinto orgulhoso e onde eu vou, lá em Brasília, eu falo sempre daqui da Câmara Municipal de São Paulo, das experiências que eu passei por aqui. Para mim é um orgulho e uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Nossa, a gente que tem muito orgulho da trajetória do senhor, de todo o trabalho que o senhor fez aqui. Muito obrigada pela presença e pelas contribuições enormes que o senhor deu aqui para o nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço. Aí eu me sinto feliz quando eu chego aqui que as pessoas me chamam de vereador e não chamam de deputado. Eu mesma fiz isso, sem querer. Me sinto feliz, eu me sinto feliz, sabe? Porque para mim é um orgulho ter sido vereador aqui. Eu digo, não, pode deixar, vereador sempre vereador, né? Sempre vereador. E sair daqui para também ser deputado não é coisa fácil também, né? Muito obrigada por tudo, viu? Obrigado a você, abração para todos vocês, toda a equipe que está aqui nos acompanhando. Obrigada. E obrigada para você que ficou com a gente até agora também. O Vossa Excelência Memória volta na semana que vem. Até mais.